Então, meus irmãos, hoje estamos celebrando a grande festa de São Pedro e de São Paulo. Olha aí, chega-se, coisa para cá um pouquinho. Isso aqui, ó. Põe no meio, senão atrapalha a visão do pessoal. Aí, tá bom, tá bom. Então, meus irmãos, é uma grande festa. Hoje é dia do Papa, porque é dia de São Pedro. O Papa é sucessor de São Pedro. Hoje é dia de rezarmos de modo especial pelo Santo Padre, o Papa atual, o Papa Francisco, sucessor de São Pedro. É uma festa bonita porque é a festa da Igreja, que nos faz recordar a fundação da Igreja. Nosso Senhor fundou sobre São Pedro. Nosso Senhor quis fundar a igreja sobre os apóstolos. E entre os apóstolos, os 12, ele escolheu um para superior, para chefe, que seria o seu poder visível aqui. A pedra da igreja é Jesus. Mas ele queria uma pedra visível, porque Jesus foi para o céu e a gente não o vê aqui. Então a pedra visível é o Papa, é a pedra. Por isso que Nosso Senhor transformou o nome de Simão em Pedro, quer dizer pedra. Tu és Simão, agora vai te chamar Pedro, quer dizer pedra, porque é sobre essa pedra que eu edificarei a minha igreja. E as portas da morte, do inferno, do Hades, não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja nunca vai acabar. As portas da morte nunca vão vencer a igreja. Ela nunca vai acabar. Ela vai durar para sempre, até o fim do mundo, até quando Jesus voltar. Porque ele garantiu isso. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não há nenhuma instituição que tenha durado tanto quanto a igreja. Nenhuma. Nem os impérios. O Império Romano, que sucedeu ao Império Grego, ao Império de Alexandre da Macedônia, ao Império dos Persas, ao Império de Nabucodonosor, dos Babilônios, todos esses impérios ruíram. A igreja nunca vai acabar, nunca vai ruir, nunca vai falir, porque tem a assistência de Nosso Senhor. Isso é um ato de fé. Isso é matéria de fé, como nós rezamos no credo. Eu creio na Santa Igreja Católica, que vai durar para sempre. E graças a Deus, nós pertencemos a ela. Nós não somos protestantes. O protestantismo começou no século XVI, com Martinho Lutero, e outras seitas que vieram muito mais recentes. Essas igrejas... A Assembleia de Deus, por exemplo, que começou no século passado, os batistas começaram no século XVI, todos esses outros, religião, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, Mormons, todos esses aí começaram bem depois. Nenhuma delas tem ligação histórica com Jesus Cristo, só a Igreja Católica. Essa é fundada sobre Pedro, cujo sucessor é o Papa. O sucessor de São Pedro foi São Lino, depois de São Lino foi São Cleto, depois de São Cleto ou Anacleto foi São Clemente. E assim foi, até chegar aos nossos últimos papas que nós já conhecemos. E o Papa Francisco hoje, que foi sucessor de Bento XVI, que foi sucessor de João Paulo II, que foi sucessor de João Paulo I, que foi sucessor de Paulo VI, que foi sucessor de João XXIII, que foi sucessor de Pio XII, que foi sucessor de Bento XV, que foi sucessor de Pio XI, que foi sucessor de Pio X, que foi sucessor de Leão XIII, e assim vai até chegar a São Pedro. Nenhuma outra instituição humana pode mostrar sua ligação histórica com Jesus Cristo. É a Igreja Católica.
Por isso hoje é dia de rezarmos pelo Papa. Vocês viram aqui a leitura, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, que diz lá que São Pedro foi preso por Herodes. A igreja sempre sofreu perseguições. E ali, Herodes quis destruir a igreja. Aí prendeu São Pedro. O que diz lá? Uma frase muito importante. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja rezava sem cessar por ele. Quer dizer, enquanto Pedro estava sofrendo, a igreja estava rezando por ele. Por isso nós devemos rezar pelo Papa. Como dizia a Jacinta teve uma visão, Jacinta de Fátima, que viu uma casa, muita gente de fora xingando, e o Papa ajoelhado numa mesa, com o rosto entre as mãos, chorando. E ela dizia, coitadinho do Santo Padre. E todo mundo xingando. O Papa também, até hoje. Quanta gente que xinga o Papa. Quanta gente que interpreta mal qualquer ação do Papa. Entre os católicos também. Quanta gente que vê qualquer coisinha que o Papa fala, viu? Olha lá, esse Papa é comunista. Esse Papa está fazendo não sei o quê. Quem faz isso não é católico. Porque católico ama a sua família. Você faz isso com seu pai, com sua mãe, com seu tio? Não. A gente não faz isso com a nossa família. E você vai fazer com a igreja, com o Papa? Qualquer coisa vão criticar, vão jogar pedra, vão interpretar mal. Qualquer ação tem duas interpretações. Sempre essas pessoas críticas vão olhar sempre o lado mal. Ao contrário do que São Francisco de Sales dizia, se uma ação tem 100 faces, 99 ruins e uma boa, vamos interpretar pela boa e não interpretar pelas ruins. Vamos amar o Santo Padre, o Papa, vamos rezar por ele, vamos rezar pelos bispos, que são sucessores dos apóstolos. Aqui está um sucessor dos apóstolos, falando para vocês. Rezar pelos bispos, rezar pelos padres, que são os ajudantes dos bispos. Rezar pela igreja toda. A igreja de Nosso Senhor. O bispo vai dar hoje o sacramento da crisma para vocês, porque o bispo, que é sucessor dos apóstolos, é o ministro ordinário da crisma. Diz lá os Atos dos Apóstolos que aquelas primeiras comunidades que tinham sido já batizadas validamente, enviaram São Pedro e São João para que eles recebessem o Espírito Santo. É o que vai acontecer com vocês hoje. Eles já eram batizados. Então mostra que o sacramento da crisma é um sacramento diferente do batismo. É uma nova infusão do Espírito Santo. Vocês já receberam o Espírito Santo do batismo. Agora, uma nova infusão, que é o sacramento da crisma. Então, São Pedro, escolhido por Nosso Senhor para ser a pedra, o chefe da igreja. Por isso que Nosso Senhor trocou o nome dele. Ele chamava-se Simão. Você é Simão. E agora em diante vai se chamar Pedro. Porque é sobre esta pedra que eu vou edificar a minha igreja. Vamos amar a igreja. Vamos amar São Pedro. E Nosso Senhor escolheu São Pedro de propósito. Ele não tinha qualidades humanas. Como dizia um cardeal em Roma, na eleição do Papa, falou comigo, olha, nos critérios de hoje, São Pedro não teria a menor chance de ser eleito Papa. Nenhum cardeal ia votar nele. Mas ele foi escolhido para ser o primeiro. E Nosso Senhor escolheu. São Pedro era um pescador, pessoa simples, como eram os primeiros apóstolos. Ele não era nenhuma pedra. A pedra é Nosso Senhor. São Pedro era fraco. Tanto assim, quando Jesus foi preso, ele fugiu. Antes, depois, logo ali, ele negou que conhecia Jesus. Ele fugiu, foi covarde, medroso. Mas Nosso Senhor fez pedra. Porque a pedra realmente é Jesus.
São Pedro é a pedra visível, mas quem segura a igreja é Nosso Senhor. Mas ele colocou sobre pessoas frágeis. O Papa é frágil, os bispos são frágeis, os padres são frágeis, porque quem segura a igreja é Nosso Senhor. E ele enviou essas pessoas frágeis para que nós as respeitassem como Ele. Nós os respeitássemos como sendo Nosso Senhor. Então, São Pedro, mesmo com essas fraquezas, foi escolhido para ser o chefe da igreja. Tu és Pedro, sobre esta pedra vou edificar a minha igreja. São Pedro, então, tem a força de Nosso Senhor. Por isso que ele logo no começo da igreja, depois que Jesus foi para o céu, depois que ele recebeu o Espírito Santo, convocou o primeiro concílio, o Concílio de Jerusalém, onde foi decidido que não era mais para se guardar as cerimônias judaicas. Agora é um novo povo de Deus, é o cristianismo. E depois os sucessores de São Pedro que foram dando as regras e as normas para a igreja até hoje. Mas São Pedro era ali da Galileia. Foi para pregar aos judeus, porque Jesus queria que primeiro se pregasse aos judeus, que é o povo de Deus escolhido do Antigo Testamento. E São Pedro foi escolhido para isso, para a igreja toda, mas para começar com os judeus. E para pregar para o resto do povo, para os pagãos. Aí Nosso Senhor foi buscar o pior inimigo dele. Um fulano que era fariseu, fanático, inimigo da igreja, que queria destruir a igreja, e que pegou as cartas lá do sumo sacerdote para prender os cristãos lá na Síria. Ele foi para lá para isso, para prender os cristãos, porque ele era inimigo, ele odiava, ele era perseguidor. Chamava-se Saulo. Pois bem, no caminho, ele viu uma luz misteriosa e Jesus apareceu para ele. E ele jogou no chão e Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele falou: quem é o Senhor que eu estou perseguindo? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Porque você persegue meus irmãos, você persegue os cristãos, sou eu, você está perseguindo a mim. Aquela aparição mudou aquele homem, Saulo, que agora vai ser São Paulo. Aí ele fez aquela pergunta que todos nós devemos fazer: Senhor, que quereis que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Aí Jesus falou com ele: levanta daí e entra na cidade. Você vai ser apresentado a um catequista chamado Ananias. Lá ele vai te dar instrução e vai te batizar e vai te ensinar o que tem que fazer. E ele foi para lá. Assim como vocês, crismandos, receberam os catequistas, ensinaram para vocês o caminho do céu, como vocês aprenderam com seus pais, como aprenderam com os primeiros catequistas, primeira comunhão, e agora aprenderam na crisma. O Ananias ensinou para Saulo. E ele foi batizado. Depois Jesus apareceu para ele e ensinou toda a doutrina. Ele foi se encontrar com os apóstolos e saiu pregando para o mundo pagão, para os gregos, para todos os povos pagãos. E ele converteu o mundo pagão para Nosso Senhor. Fundou as várias igrejas, foi até a Espanha, fundou ali em Chipre, na Turquia, aqueles vários lugares. O grande propagador do cristianismo foi São Paulo, cujas cartas nós lemos nas igrejas. Epístola de São Paulo aos Coríntios, aos Tessalonicenses, aos Romanos. É São Paulo, o grande pregador, o grande convertedor dos pagãos. Então, as duas colunas da igreja que celebramos hoje, São Pedro e São Paulo. Essas são as duas colunas da igreja. E vocês vão ser crismados nessa festa.
Vão lembrar sempre, ó, eu fui crismado na igreja do Senhor Bom Jesus no dia de São Pedro e São Paulo. Vão lembrar disso para sempre, né? Fui crismado no dia 29 de junho, no dia 30, que celebrando São Pedro e São Paulo, a festa deles. E lembrar sempre desses dois bons exemplos, São Pedro e São Paulo. E a igreja. Graças a Deus nós pertencemos à igreja de nosso Senhor. É nessa igreja que nós vamos encontrar a salvação. Fora dela, não há salvação. Ah, eu quero uma igreja só para mim, não quero saber de papa, de bispo. Então, meu filho, você está fora, porque nosso Senhor está ali. Onde está o papa, ali está a igreja. Onde está o bispo, ali está a igreja. O bispo vai agora crismar vocês. Cada um vai ajoelhar. O bispo vai ungir a testa com o óleo do santo crisma. E vocês vão ser ungidos e receber a crisma. Portanto, receber o Espírito Santo. É o Espírito Santo que virá sobre vocês, como veio sobre os apóstolos, para converter vocês definitivamente como bons cristãos. No batismo, vocês se tornaram cristãos. Na crisma, perfeitos cristãos. Vão ser como São Paulo, convertidos para seguir nosso Senhor. Apesar das dificuldades nossas e do mundo. É nosso Senhor que nos espera. Vamos pedir a Nossa Senhora, que é a nossa mãe, que é a mãe da igreja, que proteja vocês todos. Os padrinhos são aqueles que acompanharam vocês, estão acompanhando hoje, para que vocês continuem no bom caminho. Os padrinhos e as madrinhas, para que vocês continuem no bom caminho. Os padrinhos vão sempre lembrar vocês, olha, preciso ser cristão. E não basta ser batizado e crismado, né? É preciso continuar vindo à missa aos domingos, é preciso rezar o texto Nossa Senhora, é preciso frequentar a igreja, é preciso se confessar para comungar. Não é sumir, não. Já pensaram? Se todos que foram batizados, crismados, fizeram a primeira comunhão, continuassem na igreja, tinha que fazer 2 igrejas do tamanho dessa aqui. Por que não precisa? Porque somem, desaparecem, são crismados e não voltam mais. Vai para a faculdade, viram ateus, pagãos, só vão se converter quando estiver morrendo no UTI. Chama o padre, por favor. Não é assim que vocês vão fazer, né? Vocês vão ser católicos até o fim. Continuar com a vida cristã. Não é? Por isso foram batizados, crismados, instruídos para frequentar a igreja e salvar a alma de vocês. Os padrinhos vão lembrar sempre isso a vocês. E vocês vão lembrar os padrinhos. Bom?